Este episódio contém descrições de violência, incluindo homicídio e violência doméstica. Pode ser perturbador para alguns ouvintes. Se decidires ouvir, falo com cuidado. Há lugares onde todos nós nos sentimos seguros. Lugares simples, familiares, onde nunca imaginamos que algo possa correr mal. Mas às vezes a vida tem aquela maneira estranha de nos lembrar que a normalidade pode ser frágil, muito frágil. Hoje quero que imagines um sítio assim, um espaço do dia-a-dia, onde pessoas entram e saem, onde nada parece fora do lugar, porque é num lugar exatamente assim que esta história começa. E tudo muda. A história de hoje passa-se na Estela, uma freguesia rural da Póvoa de Varzim. Um sítio de campos, casas baixas, onde toda a gente conhece o nome dos vizinhos. E a vida passa muito pelo café local. Um desses cafés é o Café São Tomé. Não é só um negócio, é um ponto de encontro, uma sala de estar da freguesia. E ao lado tem uma casa de família, ligada por dentro ao café. Nesse espaço vivem e trabalham 4 pessoas. Sílvia, na casa dos 40 anos, o filho dela, mais velho, Renato, de 23 anos, e os pais, Domingos e Maria de Fátima. Um casal já reformado, mas ainda muito presente na vida do café. O filho de Sílvia, Renato, é quem mais dá a cara ao balcão. Os avós vivem na casa contígua ao café e Sílvia circula entre o trabalho e o apoio à família. É uma casa cheia, gente que se conhece com rotinas fixas, hora do café, hora de fechar, hora de jantar. Do outro lado da história temos um homem, vamos chamar-lhe para já Paulo. Durante anos, Sílvia e Paulo são um casal. Vivem juntos, têm 2 filhos em comum. E Paulo torna-se também figura parental para o filho mais velho de Sílvia, o Renato. Ao início é uma relação como tantas outras. Mas com o tempo começam os problemas, discussões, ciúmes, acusações e, segundo relatos posteriores, os episódios de violência doméstica. Há também dinheiro à mistura. Paulo é empresário, trabalha na construção, faz tetos falsos. Há investimentos em pavilhões e estruturas montadas em terrenos da família de Sílvia. Quando a relação começa a ruir, surgem discussões sobre quem pagou o quê e quem tem direito àquele espaço. Quem é que fica a dever o quê a quem? O ambiente degrada-se. Sílvia queixa-se de ameaças e chega mesmo a apresentar queixas formais às autoridades. Pessoas próximas dizem que ela tinha medo de Paulo. A relação acaba e Sílvia volta a centrar a vida na Estela, no café e na casa dos pais. Paulo continua a sentir que ficou a perder, tanto emocional como financeiramente. E é neste caldo de ressentimento, entre violência, orgulho ferido e conflitos por dinheiro, que chegamos à manhã em que tudo muda. É manhã na Estela, cerca das 9 horas. No Café São Tomé, o dia começa como sempre. Renato está ao balcão, os avós andam entre a casa e o café, e Sílvia está por ali. Num dos espaços da casa encontra-se também um adolescente de 16 anos, filho de Paulo e de Sílvia, o irmão mais novo de Renato. À primeira vista, não há nada de especial. Clientes a entrarem, cafés a serem tirados e talvez uma televisão ligada a dar as notícias ou música. Do lado de fora, Paulo prepara-se para sair de casa. Mais tarde, em tribunal, ele próprio vai descrever o que fez antes de ir ao café. Ele disse que bebeu meia garrafa de whisky para ganhar coragem e não saiu de casa de mãos vazias. Paulo pegou em 2 armas de fogo, uma pistola e um revólver. Levou-as com ele e seguiu até ao local onde sabia que Sílvia e a família iam estar. Ele sabia perfeitamente onde ela estava, sabe a que horas costuma estar no café, sabe quem costuma lá estar com ela. Abriu a porta do café e entrou. A partir daqui, o que acontece decorre em poucos minutos. Paulo, já dentro do café, discute com Sílvia. Os detalhes exatos das palavras perdem-se no choque, mas o que fica, claro, de relatos posteriores é que ele está ali para a confrontar sobre tudo. As queixas de violência doméstica, o fim da relação, os conflitos por dinheiro, a forma como sente que foi posto de lado. No momento que ninguém consegue travar, pega numa das armas e dispara. Os tiros são à queima-roupa e o barulho ecoa pelo café e pela casa. O filho adolescente vê, assiste, tenta intervir e tenta travar o pai. Renato, o irmão mais velho, também tenta reagir. Os avós aproximam-se pelo instinto de perceber o que é que está a acontecer, talvez de proteger a família. E em segundos,
Aquilo que era um café de aldeia transforma-se numa cena de crime. Por respeito às vítimas, eu não vou entrar aqui em todos os pormenores forenses, mas o essencial é este. Paulo disparou várias vezes, com as duas armas, atingindo 4 membros da família que estavam ali. Os tiros são dirigidos ao peito e à cabeça em divisões diferentes, tanto no café como na casa contígua. Há relatos que depois da primeira sequência de disparos, ele ainda fez uma espécie de ronda final. Passa de novo pelas vítimas, uma a uma, e dispara outra vez para ter a certeza de que ninguém fica vivo. Mais tarde, em tribunal, vai chamar a algum destes tiros de misericórdia, expressão que choca praticamente toda a gente que ouviu o depoimento. No meio deste cenário, há uma única pessoa da família que consegue escapar. O filho adolescente. Ele foge com ferimentos ligeiros e em choque e vai ser uma das principais testemunhas do que aconteceu naquela manhã. Quando o silêncio finalmente cai, 4 pessoas estão mortas. O café e a casa de família deixam de ser um ponto de encontro da Stella. Passam a ser, para sempre, o lugar onde quase toda uma família foi destruída. Depois dos disparos, Paulo sai do café e entra no carro. Segue em direção ao norte pela autoestrada, com a intenção de chegar à Espanha. Entretanto, já alguém ligou para o 112. A GNR e a PJ são chamadas. Entram no café e encontram o cenário que descrevem mais tarde como devastador. Sangue, cápsulas no chão, corpos em divisões diferentes. Percebem rapidamente quem é o autor. É alguém que toda a gente conhece, pai de 2 dos jovens que acabaram de ficar sem mãe. A polícia monta uma operação de interseção. Já perto da fronteira, na zona de Valença, o carro de Paulo é localizado. Há um despiste, um acidente com outros veículos e ele é detido. Quando é interrogado, não nega, assume que foi ele. Na Stella, a notícia espalha-se no instante. Quando o Paulo é levado ao tribunal para o primeiro interrogatório, juntam-se dezenas, até centenas de pessoas à porta. Vizinhos, clientes do café, amigos da família, gritam, insultam, chamam-lhe de assassino e pedem justiça. A polícia é obrigada a montar um forte dispositivo para evitar que alguém tente fazer justiça pelas próprias mãos. Enquanto isso, 2 crianças, 2 irmãos, ficam de repente num vazio quase absoluto. Sem mãe, sem avós maternos, sem o irmão mais velho, e com o pai preso por lhes ter destruído a família. O julgamento de Paulo realiza-se no Tribunal de Matosinhos. Ele responde por vários crimes de homicídio, violência armada e por estar sob o efeito de álcool quando usou armas. As provas materiais são esmagadoras. As armas, as munições, a fuga, a detenção e o próprio contexto familiar. Mas há um momento que fica particularmente marcado para quem assistiu. Quando o próprio Paulo decide contar passo a passo o que é que ele fez naquele dia. Descreve como bebeu antes de sair de casa, pegou nas 2 armas, entrou no café, disparou sobre Sílvia e foi até à casa, atingiu o enteado e a ex-sogra e depois procurou o ex-sogro, disparando também sobre ele. Relata que regressou às divisões onde as vítimas estavam no chão e que, vendo-as a agonizar, decidiu disparar outra vez. São estes disparos que ele chama em tribunal de tiros de misericórdia. A frieza com que ele descreve a sequência de acontecimentos impacta o coletivo de juízes, o Ministério Público, os advogados e quem está na sala. No fim, o tribunal considera que houve uma atuação deliberada consciente, sem grande espaço para falar em descontrolo momentâneo. Paulo é condenado a 25 anos de prisão, a pena máxima prevista em Portugal. E até aqui já estamos perante um caso terrível. Um homem que mata 4 familiares num café de aldeia e deixa os próprios filhos quase sem ninguém. Mas a nossa história ainda não acabou, porque quando olhamos para trás, percebemos que esta não é a primeira vez que este apelido, em concreto, aparece ligado a crimes violentos. Vamos recuar cerca de 30 anos. Trocar a Stella por Lisboa, Passo de Arcos. Antes do nome de Paulo aparecer nos jornais, já estava lá o nome do pai. Chamava-se Abílio, era comerciante e vendia eletrodomésticos. Tinha a loja em Benfica, vivia com a mulher e 3 filhos em São Marcos, na zona do Cacém. Abílio não era propriamente um desconhecido das autoridades. Já tinha passado pela prisão depois de um conflito com um vizinho que acabou a tiro. Um dos principais testemunhos contra ele tinha sido um outro vizinho chamado José Pedro. Durante o tempo que esteve preso, não escondeu o ressentimento. Falava em vingança, prometia que quando saísse ia acertar contas com quem o tinha denunciado.
Chegamos à noite de 24 de dezembro, véspera de Natal, final de tarde. José Pedro volta a casa com a filha de 3 anos. Entram no prédio, aproximam-se do elevador e é aí que alguém sai do resto do chão com uma arma na mão. É Abílio. Ele dispara sobre o vizinho à frente da criança, mata-o ali, no hall do prédio. Foge, mas comete um erro. A menina de 3 anos consegue descrevê-lo à polícia. Ela diz que quem matou o pai é o pai da Anita, a filha de Abílio. A partir daqui, a PJ começa então uma caça ao homem. Abílio foge para São Marcos, para casa. Lá está a mulher, Maria de Lourdes, e os 3 filhos. O mais velho com 14 anos, o do meio com cerca de 10, o Paulo, e a mais nova com 6 anos. Ele conta à mulher o que fez. Maria de Lourdes fica em estado de choque, percebe a gravidade do crime e ameaça denunciá-lo. E é aqui que a história entra num patamar ainda mais negro. Para impedir que a mulher fale, Abílio pega outra vez na arma, dispara vários tiros e mata a própria mulher em casa, com os filhos por perto. Depois, para tentar esconder o crime, faz algo que ainda hoje choca quem lê os relatos. Ele desmembra o corpo de Maria de Lourdes, coloca as partes em sacos e distribui-os por vários locais na zona de Paço de Arcos, enterrando-os discretamente. A PJ tenta detê-lo ainda no dia de Natal. Ele responde a tiro, consegue fugir mais uma vez. Só alguns dias depois é que acaba por ser apanhado. Na polícia, acaba por confessar os crimes. Matou o vizinho por vingança, matou a mulher para a silenciar e esquartejou o corpo para tentar apagar as provas. É condenado a uma longa pena de prisão. Os 3 filhos ficam sem mãe porque o pai a matou. E sem pai porque este pai foi preso por homicídio. Um desses filhos é Paulo. O mesmo Paulo que décadas mais tarde vai matar 4 familiares no café da Estela. É muito tentador olhar para estas 2 histórias, pai e filho, 2 homicidas, e dizer estava no sangue, vinha de família. Mas a realidade é mais complicada do que isso. Por um lado, temos uma infância marcada por um trauma extremo. Paulo cresce a saber que o pai matou a mãe, que houve um esquartejamento, que a família foi notícia pelos piores motivos. Cresce sem figura paterna, com uma história de violência e medo a pairar sobre tudo. Por outro lado, há milhares de pessoas que crescem em contextos violentos e que não se tornam criminosas. O que temos aqui é uma mistura de trauma não tratado, exemplo de violência como forma de resolver conflitos, e decisões concretas que um adulto, que anos depois escolhe pegar em 2 armas, entrar num café e destruir a própria família. A história de Abílio ajuda-nos a perceber o contexto, mas não serve de desculpa para o que Paulo fez. No meio de tudo isto é importante lembrar quem são os verdadeiros protagonistas desta história: as vítimas e os sobreviventes. No caso da Estela, Sílvia, mulher, mãe, que saiu de uma relação violenta e tentou reconstruir a vida. Renato, de 23 anos, um jovem adulto que tinha uma vida inteira pela frente. Domingos e Maria de Fátima, avós, pais, figuras de referência naquela casa e naquela comunidade. E há ainda os 2 filhos mais novos de Paulo e Sílvia, que em poucas horas perderam praticamente toda a família materna e viram o pai tornar-se o autor da tragédia. E aqui eu quero deixar uma nota importante, que com a minha pesquisa consegui perceber que estes 2 filhos, agora adultos, estão bem, reconstruíram as suas vidas longe do foco mediático, e isso pelo menos é uma pequena luz no meio de uma história tão pesada. No caso mais antigo, o de Lisboa, a vítima Maria de Lourdes, morta pelo próprio marido, o pai dos filhos, e José Pedro, vizinho assassinado, deixando também uma criança sem pai. Quando falamos destes casos, não estamos só a falar de homicídios no abstrato. Estamos a falar de cadeias de luto, de aniversários que deixam de existir, de lugares como o Café de São Tomé, que nunca mais vai voltar a ser só um café. Aliás, deixou de existir. O Café São Tomé não existe mais. Antes de terminarmos, deixo aqui algumas referências que, apesar da dimensão deste crime, a sua repercussão na imprensa e a ligação entre as 2 gerações marcadas por violência, não existe nenhum livro, documentário ou série ou filme dedicado a este caso, nem ao de Paulo, nem ao do pai Abílio. Toda a informação que temos hoje vem sobretudo de reportagens de jornais portugueses, arquivos de televisão e artigos noticiosos da época. Ou seja, este é um caso que ficou registado nas páginas da imprensa
mas não no panorama cultural português. Se quiseres aprofundar mais este caso, vale a pena procurar as reportagens escritas na altura, especialmente no Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal de Notícias, RTP e outras redações que acompanharam o caso. Mas até agora nenhuma destas histórias foi transformada em obra audiovisual ou literária. E este foi o caso do café da aldeia, que deixou de ser só um café. O caso de Paulo e o fantasma de Abílio é uma história de violência que atravessa gerações e que mostra como o passado pode pesar, mas nunca justificar o que fazemos no presente. Se gostaste deste episódio e achas importante que estas histórias sejam contadas com respeito pelas vítimas acima de tudo, ajuda o podcast a chegar a mais pessoas. Segue o Conexão Criminal, deixa a tua avaliação e partilha este episódio com quem achas que vai ouvir com cuidado. Eu sou a Diana e volto em breve com mais um caso. Até lá, cuida de ti e de quem está ao teu lado.